Olá pessoal, eu sou o Dr. Thiago Cabral e hoje eu vou tirar algumas dúvidas que vocês podem ter sobre o pós-operatório dos implantes dentários. Sou responsável técnico aqui do Centro Odontológico R8, sou mestre e especialista em implantes dentários. A gente já falou sobre o pré-operatório dos implantes, a gente já falou do implante dentário em si, como é que é o procedimento, e agora nós vamos falar um pouquinho do pós-operatório. O que pode acontecer, quais são as recomendações para que a gente tenha um procedimento bem tranquilo. Bom pessoal, logo depois do procedimento, que a gente já finalizou, o paciente já está com os implantes, tem algumas recomendações básicas que a gente sempre dá por escrito. A primeira delas é fazer repouso nas primeiras 48 horas, um repouso absoluto. Muitas vezes a gente pode se afastar até do trabalho. Logo em seguida, o paciente já começa a voltar às suas atividades normais. A única restrição que eu sempre digo para os meus pacientes é que esforço físico, academia, corrida, caminhada, para que a gente fique 7 dias sem fazer. Depois então da remoção de sutura, que é 7 dias depois, esse paciente está apto a voltar às suas atividades normais. Um fator que é bastante importante é que cada paciente tenha sua recuperação personalizada. Tem pacientes que no outro dia não sentem nada, tem pacientes que ficam com um pós-operatório um pouquinho mais prolongado. A gente precisa entender que cada paciente é um paciente. Os cuidados principais no pós-operatório imediato é a colocação de gelo. É uma bolsinha de gelo que a gente vai utilizar por fora, naquela região, nas primeiras 3, 4, 5 horas após o procedimento, logo em seguida. Por que isso? Isso faz com que o pós-operatório seja muito mais confortável. O paciente não incha, a gente não sente dor. Eu friso bastante, inclusive aqui na clínica, o paciente já sai com uma bolsinha que a gente dá para ele, de gelo, até chegar em casa e continuar fazendo. A alimentação também é um dos quesitos que a gente cuida bastante no pós-operatório. Também, num pós-operatório imediato, até 48 horas, eu sempre recomendo a alimentação líquida, pastosa e gelada. A partir do segundo dia, pode começar a comer algo mais consistente, um purezinho, arroz, mas nada ainda de mastigar muito forte, nada de chimarrão, café preto. Isso aí só após 7 dias. O relato dos nossos pacientes, e eu também, que a ciência nos diz, é que com os medicamentos que a gente tem à disposição hoje, o paciente não sente dor. A única coisa que pode acontecer em alguns casos é o paciente inchar um pouquinho na região que a gente fez o implante. Mas mesmo quando incha, o paciente não sente dor. Isso porque cada paciente tem uma resposta inflamatória. E isso aí não é negativo ou positivo, é só uma característica de cada um. Então, um inchaço pós-operatório pode ocorrer, mas não é algo perigoso, não tem problema nenhum, que depois de 4, 5 dias vai restabelecer normalmente a situação. Talvez o pós-operatório mais recorrente dos nossos pacientes é quando esse paciente usa uma prótese móvel em cima dos implantes colocados. Daí sim, o paciente pode reclamar, porque aquela gengiva fica muito sensível. E por isso também um dos motivos da conduta da nossa clínica, para sempre que possível, esse provisório do paciente seja fixo, porque daí eu tenho certeza que aquela região dos implantes não vai ser afetada. Uma questão bem frequente dos nossos pacientes é o uso de anticoagulante, que são os remédios tipo AS, aqueles famosos para afinar o sangue. Então a gente tem uma indicação sempre com uma orientação médica, sempre com a orientação do cardiologista do paciente. O mais corriqueiro, o mais frequente é que esse paciente ele pare de tomar o seu remédio, o AS, por exemplo, 3 dias antes e logo após o procedimento ele já pode voltar a tomar. Então não tem sangramento durante a cirurgia, o pós-operatório se dá de uma maneira muito favorável. Bom pessoal, uma questão também que é bem frequente, que até um tempo atrás era um impeditivo dos implantes, hoje é apenas um fator de risco a mais, que é o cigarro. Na verdade, a gente não deixa de fazer implante o paciente fumante, mas a gente orienta esse paciente que pelo menos no pós-operatório, 1, 2 dias, 3 dias depois dos implantes, que tente, a gente sabe que é difícil, mas que tente parar de fumar, que vai ajudar muito na cicatrização inicial desse tecido. Uma pergunta bem frequente no pós-operatório é em quanto tempo vai ter seus dentes definitivos, vai ter as próteses definitivas. Aqui na clínica a gente tem uma técnica que se chama carga imediata, que é quase que em 100% dos casos a gente acaba trabalhando. Então a gente vai fazer um dente provisório sobre esse paciente e em 3 meses, 4 meses a gente já está apto a fazer a prótese definitiva.
Daí a gente faz a moldagem para fazer a prótese definitiva. Só que durante todo esse período de cicatrização dos implantes, que se chama osso-integração, aqui na clínica a gente tem a conduta de já reestabelecer esse paciente de uma maneira muito confortável com as próteses de carga imediata. O processo, desde o início, ele já vem com uma qualidade na mastigação, na autoestima, que já melhora desde o princípio. A partir do terceiro mês, do quarto mês, a gente já está apto a fazer as moldagens para fazer a prótese definitiva desse paciente. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês podem me seguir no Instagram, deixar algum comentário. Eu vou ter o maior prazer de responder as dúvidas que vocês têm sobre odontologia, sobre os implantes dentários. Você também pode se inscrever no canal aqui do YouTube, ativar o sininho e a gente vai se encontrando por aqui. Até o próximo vídeo.